Fala, galerinha! Vamos agora então trabalhar com vocês o conceito de Constituição na visão de um outro autor chamado Conrad Hesse. Esse camarada, ele tem uma opinião literalmente contrária àquilo que foi definido por Ferdinand Lassalle. Lembra? O que é que Lassalle disse? Constituição é a soma real e efetiva do poder que prevalece na coletividade. A Constituição ela tem que ser examinada com base nas relações sociais. De nada adianta um documento escrito cheio de regra se esse documento não corresponde com a realidade daquela sociedade. A Constituição não passa de uma mera folha de papel escrita. Pois bem, Conrad Hesse vai na mão contrária. Para Conrad Hesse, a Constituição ela é uma norma jurídica que possui uma força normativa. Ela possui uma força normativa e ela está aberta a novas interpretações e a alterar texto para poder se adaptar a uma nova realidade. Porém, ele não entende como Lassalle entende, que o fato da Constituição não corresponder com as relações sociais, que ela seria uma letra morta, como disse Ferdinand Lassalle. Ele diz que se algo está errado entre o que está escrito e as relações sociais, que a Constituição, então, ela estaria aberta a uma nova interpretação ou até mesmo a modificação do seu texto para ir se adaptando a uma nova, realidade. Mas tudo que está na Constituição, quando ela aparece no ordenamento jurídico, ela tem uma força normativa, ela vai impor obrigação de fazer ou não fazer. Se no futuro as relações sociais sofrer alguma modificação, então que se altere a Constituição ou se interprete a Constituição para que ela vá se adaptando a uma nova realidade. Mas que ela não pode ser considerada, como disse Lassalle, simplesmente uma mera folha de papel escrita se aquilo que está codificado não corresponde com a realidade. Então ele vai literalmente na mão contrária do que disse Lassalle. Vem comigo aqui, ó. Princípio da força normativa, Conrad Hesse diz: o constitucionalismo de Conrad Hesse se revela como um emblema no campo do direito constitucional moderno, quando explanou, em uma conferência internacional, o seu posicionamento no que tange à essência de uma carta constitucional, o que, em realce, a sua tese se postulou contrária, literalmente contrária, àquela que foi defendida por Lassalle, o qual pontua que a Constituição real, ela se submete à jurídica. O que ele está dizendo aqui? Que aquilo que está escrito, que é a jurídica, perfeito, ela tem uma força normativa, mesmo se estiver em descompasso inicialmente com as relações sociais, beleza? De modo que Hesse, ao inverso, conserva a natureza da Constituição jurídica, esta funcionando apenas como fator legitimador da realidade social e não como um transformador, tá vendo? Então, o que ele está dizendo aqui? Que se a Constituição escrita, que é a jurídica, porventura conflitar com a Constituição real e efetiva, que é aquela do cumprimento das relações sociais, então que a Constituição jurídica, escrita, codificada, ela está aberta a novas interpretações e podendo alterar o seu texto para ir se adaptando a uma nova realidade. Mas isso não quer dizer que ela é desprovida de força normativa. Olha lá, ao contrário de Lassalle, o qual acreditava que a Constituição quase sempre é predominantemente em relação jurídica, Lassalle diz isso, né, que as relações sociais prevalecem sobre o texto escrito, que seria a Constituição jurídica, limitando-se, assim, à eficácia desta. Aí diz que Conrad Hesse infere que tal posicionamento de Lassalle se figura como um desprezo à Constituição jurídica, que é aquela que está codificada, pois a eficácia desta estaria condicionada a uma hipótese extrema, ou por alguma razão do acaso. Para Hesse, a carta não é apenas um objeto de fundamentação ou justificativa para as decisões dos poderes dominantes, mas sim dispõe de uma força normativa que instiga e ministra o relacionamento entre o Estado e o povo, não significando, por isso, que o autor, em estudo, refute a existência de poderes decisórios, como influências políticos sociais,
mas vale apontar que o escritor enfatiza o poder determinante situado na Constituição, intitulado por ele de força normativa. Então, basicamente, ele fala o contrário do que disse La Salle, tá? Então, para Conrad Hesse, a Constituição escrita jurídica, ela possui força normativa e determina o cumprimento dos seus efeitos. Porém, se os costumes, tradição, as relações sociais sofrem alterações com o passar do tempo, o que é normal, então essa Constituição jurídica codificada, ela estará aberta a novas interpretações, ela estará aberta a inovações, ela estará aberta à modificação do seu texto para que ela possa ir se adaptando a uma realidade e não ser considerada uma letra morta porque em um determinado momento aquela Constituição se tornou incompatível com as relações sociais. La Salle dizia, mudou o comportamento da sociedade, aquela Constituição que foi escrita com base no comportamento anterior é uma mera folha de papel escrita, não vale de nada. Prevalece as relações sociais. Conrad Hesse disse que não. A sociedade mudou o comportamento, a Constituição ainda está valendo, está em vigor. Porém, ela vai sofrer alterações para ir se adaptando a uma nova realidade, mas que ela não pode ser considerada só porque houve uma alteração das relações sociais, simplesmente uma mera folha de papel escrita. Beleza, gente? Então fique atento, porque o examinador adora cobrar a diferença do pensamento de La Salle, né, das relações sociais, do conceito sociológico, e Conrad Hesse, que se opõe ao pensamento de La Salle, ao não considerar que a Constituição vai ser taxada como uma mera folha de papel escrita toda vez que as relações sociais alterarem o seu comportamento. Beleza, finalizamos então esse vídeo sobre o princípio da força normativa.